Então, é sobre essa parte de Nicodemos, né, que visita Jesus à noite e Jesus fala para ele sobre nascer da água e do Espírito. Eu queria entender a interpretação do irmão sobre essa parte de João, capítulo 3. Se o irmão puder ler para a gente. Amém. Tá aí, irmãos. Uma colocação do nosso irmão André, uma sugestão dele para a gente falar a respeito hoje de João, capítulo 3. Então é lido assim, irmãos. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por enquanto até aqui, tá, irmãos? Depois a gente dá sequência. Então, um assunto que é bastante falado nas igrejas também, né? Bastante discutido, bastante visto. Mas a gente coloca aí para os irmãos, a gente bater esse papo aí, falar a respeito do que nós entendemos isso. Existe, como eu disse para os irmãos, a visão teológica, histórica, e dá para a gente tirar aqui o entendimento do evangelho orgânico também, em cima desse texto. E eu creio que o irmão André quer que a gente fale aqui sobre o evangelho orgânico, porque o teológico e o histórico ele já deve ter ouvido bastante. Então, ele gostaria de ouvir a gente falar a respeito do evangelho orgânico. O que significa para nós, qual é o nosso entendimento dentro daquilo que é a proposta desse evangelho vivo, que vem de dentro do homem, que está dentro do homem, e essa conexão de vida com Deus. Então, eu acho que é isso que o irmão André gostaria de ouvir aqui nessa manhã, né, junto da gente aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ser, para mim, é você fazer tudo novo. Porque quando Jesus fala para ele que ele necessitava nascer de novo, ou seja, ele precisava deixar aquela velha roupagem, aquilo tudo que ele acreditava, aquelas crenças, tudo. Porque não tem como encher um cálice se ele já está cheio. Então é necessário você se renunciar, você se desfazer daquilo que é velho, desconstruir, para que você possa viver o novo. O que é o novo? É aquilo que você é. A gente se apega com aquilo que a gente não é e a gente não vive, a gente passa a existir. A gente só tem vida a partir do momento que a gente entende que somos o espírito e não a matéria. Maravilha. Porque o nascer de novo não é você passar simplesmente pelas águas, você frequentar uma congregação. O nascer de novo é você ter a mente transformada, sabendo que você é filho de Deus, você veio nesse mundo para revelar o nosso Pai, como Jesus fez, né? Então, o nascer de novo aí que eu entendo, não é você nascer de um amado e de uma mãe, mas é nascer do Espírito, nascer do entendimento da transformação da nossa mente, viver o que nós somos, porque nós somos postos nesse mundo para ser imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que revelar o Pai que está em nós. O Arlindo, e é engraçado o versículo 4, né?
o Nicodemos ele faz a pergunta, né? Como pode um homem velho nascer de novo, né? Se a gente parar para pensar, né, o que significa essa pergunta, né? Porque Nicodemos já estava velho, aí ele faz, né? Acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez, né? Como se diz, né? É a juventude que Deus está falando, né? Só que não é a juventude, né? É a identidade da pessoa. Ela assumir a identidade dela perante o entendimento, perante Deus, perante ao Espírito, né? Ela fala assim, epa, antes eu era servo, hoje eu já sou filho, entendeu? Maravilha. Ô, Tá irmão ouvindo? Arlindo, Oi. os irmãos falaram, né? Essa parte aí de nascer de novo, dá para entender que é do entendimento, né? Só que o que entra nessa parte é a parte da água aí, que parece que não devia estar aqui, né? Porque falar Sim. nascer do Espírito a gente entende. Só que entrou essa água aqui, ó, antes entrou aqui, nascer da água. Aí é mais sobre essa parte que eu queria entender a interpretação dos irmãos sobre essa parte da água. Mas a água não é a revelação da palavra? Sim, já ouvi falar isso. Aí eu queria ver dos irmãos também. Amém. Amém. A Bíblia traz muitas passagens onde que fala que a água é a revelação, é o fluir da palavra, né? A água que vem de dentro, né? A água que flui, é a Mas revelação. e quem que é essa água, na verdade? Aquela água que você vai tomar, você nunca mais vai sentir sede na sua vida. Essa água é Jesus. Quem crê em mim, do seu interior, flui um Um rio rio de água de viva. água viva. E não tem uma passagem também que ele fala que nós somos como uma árvore plantada ao lado de um ribeiro, que a nossa raiz está fundada ali nessa água, nesse ribeiro, então nós vamos dar fruto e nós não vamos ter sede nunca mais. É a revelação da palavra. É a mesma coisa do poço de Jacó, da boa samaritana. Com certeza. É tudo uma coisa só, é um entendimento só. O nascer da água e do Espírito engloba a transformação do evangelho orgânico dentro do nosso entendimento. Então, irmão, assim, essa parte de nascer da água seria assim, a pessoa ouvir a palavra, né? Aí vai criando o entendimento, seria isso? Irmão, tá feita a pergunta aí, ó. Como é que é? Pode repetir, fazendo favor? Esse nascer da água seria a pessoa ouvir a palavra, né? A água significa a palavra, né? Pelo consenso aí dos irmãos. E aí, ouvindo a palavra, vai criando o entendimento, que é nascer do Espírito. Não ensina a palavra, é você assumir a sua identidade. A identidade de filho. Você hoje parar e falar assim, não, hoje eu sou filho, a partir de agora eu sou filho. A partir do momento que você engloba isso dentro de você, você assume isso, você vai estar tomando dessa água constantemente. Não propriamente necessitar da palavra, você continuar lendo. Amém. A água, para mim, representa a vida. E como o irmão disse, assim, na verdade, a gente precisa se recordar de quem a gente é. Porque quando a gente veio para esse mundo, a gente se esqueceu que a gente é a vida, que a gente é o espírito. E aí a gente começou a se identificar com as demais outras coisas, entendeu? E isso foi entre aspas, se perdendo, foi ficando como secundário. Por isso o sofrimento, porque a gente tem o que era para ser primário se tornou secundário. Então a gente começou a se preocupar com o fazer, com o ter e se esqueceu de ser.
Então, para mim, a água, ela representa uma representação da vida. Quando você entende, quando você começa a buscar isso, você passa a se relembrar, e aí você passa a nascer do Espírito e dessa água que flui na gente. Porque a gente é uma fonte inesgotável. Só que como a gente não se lembra disso, a gente se perde no meio do caminho, vamos se dizer assim. Então, eu acho que não é uma questão apenas de você ouvir, é você ouvir e perceber que isso faz parte de você, é o que você é. Eu entendo essa água viva assim também, irmã Viviane, igual você disse aí. Que nós temos que lembrar, sabermos que nós somos filho de Deus. Nós não somos servos, nós somos filho de Deus. Nós temos que assumir essa identidade de filho de Deus, é onde essa água da revelação vem na nossa vida. Porque nós temos que saber de onde viemos, para que viemos e para onde vamos. Voltamos, né? Que nós viemos do Pai, vivemos no Pai e voltaremos para o Pai. Eu acho que a revelação da palavra, da água viva, é essa aí. Nós termos essa identidade plantada em nós. Nós revelarmos que nós somos filhos e filhas de Deus. Não importa da onde você vai, do jeito que você vive, mas nós temos que revelar essa verdade. E essa verdade é a água viva que flui em nós. Eu entendo assim, irmãos. Que palhaçada fazer nós esquecer tudo para depois ter que lembrar tudo de novo. Na Mas não é verdade, que a nós gente saímos esquece. de espírito e viemos para quê? Para nos humanizar. Não espiritualizar. Bom, tá certo. Por isso que é bom perguntar. Eu não creio que a gente esqueceu. A partir do momento que você entendeu isso, você não esquece mais. Bom. No passado, Agora tá certo. No passado, a gente vivia cego, esperando que Deus fizesse algo por nós, sendo que tudo já foi feito. A partir do momento que você entendeu a revelação da palavra, dessa água, você não volta mais para trás, você não esquece mais disso. Mas, irmã Creuza, quando eu falo esqueceu, não é no sentido de você estar numa religião e agindo conforme, assim, as crenças limitantes. Não é disso daí que eu estou falando. O que eu quero me referir é o seguinte. A identidade. A gente simplesmente é. Ou seja, a gente faz parte de Deus. E quando você nasce, que uma criança é feita, essa vida, esse espírito, ele está naquele corpo de criança. Tanto é que Jesus fala que era necessário ser como uma criança. Então, você é pura consciência quando você é um bebê, uma criança. E conforme você vai crescendo, os nossos pais, por não ter esse entendimento, nem eles saber de quem eles são, eles passam para a gente aquilo que foi ensinado para eles. Ou seja, é um ciclo. O pai passou para ele, os avós passou para eles vão replicando para a gente e a gente vai passando para os nossos filhos. Então, aquela criança que no momento era pura consciência, não sabia que era a consciência, ela passa a absorver tudo ao seu redor. Então, ela começa a acreditar que ela é aquele nome que ela recebeu dos pais, que aí a educação dos pais, que tem uma religião, enfim, ela vai crescendo e vai criando uma casca em volta dela. Então, o despertar, o esquecer, que eu quero dizer, é isso, porque o esquecimento, entre aspas, no qual eu me refiro, é você, ao longo dessa existência, se identificar com aquilo que você não é. Entendeu? O corpo, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é um veículo pelo qual a vida se manifesta, o espírito se manifesta. E a gente só consegue, Deus só consegue se manifestar através de nós quando a gente passa
a olhar para dentro e entender que não é o que a gente faz, não é o que a gente tem, é aquilo que a gente é. E aí Deus começa a se manifestar. Né? A gente passa a agir semelhante a Ele. Sim, é porque essa parte que eu quero dizer. Como o apóstolo Paulo disse, né? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas quando eu cresci, eu não faço mais coisa de menino. É onde você nasceu do entendimento da palavra. Eu entendo assim, entendeu? Não, irmão, eu não estou questionando de você ter falado. Eu entendi o que você falou do esquecimento, de esquecer. Amém? Amém. Vamos lá. Quem mais? Pode falar, Paulo. Eu vejo ali o pessoal falar ali, né? Se tornou nascer da água e do espírito, né? A água simbolizando a palavra. Mas eu pergunto para vocês, que palavra? Que palavra que Jesus estava referindo a Nicodemos naquele momento? Qual palavra? A palavra de Moisés? A palavra da Torá? A palavra de Isaías? Qual palavra que ele tinha que nascer para ver o reino de Deus? Qual é a palavra do que eu não vejo muitas vezes Jesus falando de palavra, qualquer pregação das escritas antigas, trazendo ali para as pessoas. Então ele fala para Nicodemos, se tu não nascer da palavra, então vamos resumir que da água seria da palavra. Se tu não nascer da palavra e do Espírito, tu não pode entrar no reino do céu, ou tu não pode ver o reino dos céus. Eu digo assim, a Bíblia ela é bem, a gente traduz de uma forma, o outro pode traduzir de outra. É que nem lá do Rico e Lázaro. No Rico e Lázaro, o rico estava no tormento, né? E Lázaro estava no seio de Abraão. Então, imagina a gente interpretar uma palavra dessa como uma literal e que existia, né, um local de tormento, o inferno, e a pessoa estava lá com sede, com corpo e alma, sentindo dor lá, e o Lázaro lá no paraíso, né, tranquilo, andando com Abraão. Então, eu vejo assim que a gente fica muito vago a gente dizer que aquela palavra ali seria algo que simbolizava isso ou aquilo. Eu vejo assim que não dá. Fica na mente da pessoa, na ilusão da pessoa, uma formação em cima daquele texto. Então não dá para dizer, claro, né? A gente veja as igrejas, tem as igrejas do sétimo dia que eles fazem, a palavra quando fala o som de muitas águas, é o som de muitas pessoas, né? Quando fala em água é muitas pessoas. Tá dando interferência aí, não sei. Tá? Tem um gato aí berrando aí. Irmão, eu concordo em gênero e número e grau no que o irmão Paulo falou. Assim, a gente tem a Bíblia como um parâmetro, mas a gente também sabe que passou por muitas traduções. Aí o que está escrito é segundo o que uma pessoa entendeu. Então, pode ser, como o irmão André falou, que parece que aquelas águas, aquela palavra água não era para estar lá. E quem sabe não era para estar, quem sabe no original não é assim mesmo. Porque cada um traduziu de uma forma. Então, eu, pelo menos, eu olho hoje para a Bíblia e procuro ver a revelação dela, não ficar apenas no que está escrito. Porque no que está escrito, se a gente ficar exatamente buscando as palavras, a revelação acaba se perdendo. Amém. Muito bom. Gostoso demais. Alguém mais gostaria de falar? Boas perguntas, boas colocações, boas ideias. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made strong.
since I